graça e a paz, queridos. Que a bênção de Deus repouse sobre tua vida abundantemente. Hoje nós vamos meditar aqui um pouco da palavra de Deus que está em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Vou ler aqui. Nos dias em que julgavam os juízes, houve grande fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Essa família de Elimeleque, ela se deparou com uma grande fome que estava tendo em Israel. E ao invés de enfrentar os problemas, sabe, daquele tipo de pessoa que não consegue enfrentar a situação de frente, acaba pegando ali um atalho, né, procurando a saída mais fácil, né, e às vezes nessas coisas pode se dar muito mal. Foi o que aconteceu com essa família, né? Durante essa fome, ao invés de ter ficado ali em Israel, ali em Belém, né, na casa do pão, porque eles moravam ali em Belém. Belém significa o quê? Casa do pão. E é interessante que o nome Elimeleque significa filho do rei. O filho do rei saindo da casa do pão. O filho do rei saindo da casa da aliança. O filho do rei saindo da casa da bênção, né? Então, ele sai de lá com a sua família, encontrar melhorias na cidade de Moabe. Você sabe o que quer dizer Moabe? Como era a cidade de Moabe? Moabe, biblicamente, significa terra do pecado. Moabe foi gerada de um relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha, quando eles estavam ali fugindo, né, de Sodoma, Gomorra. E aí Ló, com as suas 2 filhas, coabitaram. E uma deu à luz a Moabe, quem já conhece essa história. Uma deu à luz a Amon e a outra deu à luz a Moabe. Então, queridos, Moabe biblicamente é terra do pecado. Para onde Elimeleque e Noemi, Quilion e Malom foram? Para a terra do pecado, porque não souberam enfrentar as situações da vida. Não souberam enfrentar os problemas de frente. E geralmente, quando a gente não consegue enfrentar os problemas de frente, a gente pega um atalho, pega um lugar mais fácil, vai por um caminho que aparentemente é mais fácil, você pode se dar mal, porque às vezes pode ser caminhos de morte. Ao invés de você ter ficado ali na casa da bênção, juntamente com os seus parentes, ajudando, porque todo aquele povo, eles não iam se mudar, mas Elimeleque, ele se mudou, ele queria melhoria, ele não estava nem aí, ele não viu a situação das outras pessoas que ficaram naquele lugar. Ele não queria estar ali junto, pagando o preço, juntamente com o povo. Então, ele teve essa ideia, né, que aparentemente uma ideia magnificante, né, uma ideia, assim, muito boa para ele. Então, querido, o que aconteceu? Quando essa família chega em Moabe, logo morre Elimeleque. A Bíblia não diz de que,
né, ele morre e seus filhos, eles se casam com duas moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, né, que era o quê? Era assim inaceitável para os judeus, um casamento assim com o povo que não era de seu povo, assim como a luz não se une com as trevas, né? O jugo desigual chamado. Então os dois esposos morreram, Malom e Quilion. E aí que não basta para Noemi ter morrido seu esposo, Elimeleque, morreu também seus dois filhos. E ali ficaram 3 viúvas desamparadas. E nos tempos bíblicos, uma viúva desamparada era horrível. Porque até se fosse uma viúva mais nova, como no caso das 2 noras de Noemi, elas poderiam voltar para a casa dos pais. E a viúva mais velha, Noemi, teve que contar com a graça de Deus. E essa mulher, realmente teve a graça de Deus. A Bíblia diz que em toda a sua amargura, que ela queria que ele chamasse de amarga, porque perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou desamparada. Ela, não me chame mais Noemi, mas me chame amargura, né? Então, nessa amargura, ela resolveu voltar para Belém, de onde eles nunca deveriam ter saído, da casa do pão, da casa da aliança. Aí resolveu voltar para Belém, só que ela recomendou que as 2 noras ficassem, e elas não quiseram, só uma, né? Só uma ficou, foi órfã. Ruth resolveu seguir, né? Quem conhece a história, Ruth resolveu se apegar mesmo com Noemi, se apegar com seu Deus, e disse que ela não iria abandonar ela. Para onde ela fosse, ela ia. O Deus dela, a partir daquele momento, era também o Deus dela. Então, Ruth, ela se apegou com Noemi. Então, elas voltaram ali para a terra de Moabe. Querido, o que a terra de Moabe representa? A terra de Moabe representa morte, representa tristeza. A terra de Moabe, ela representa amargura. Ela representa hoje o desamor. Ela representa hoje lugar onde não existe presença de Deus. Quem era Moabe? Moabe era uma cidade que sacrificava inocentes ao Deus deles, chamados Quemos. Então, era uma cidade terrivelmente idólatra, terrivelmente violenta. A Moabe, ela não amava Deus. Moabe era inimiga de Deus, né? Em Moabe, as pessoas, elas muitas vezes pensam que Moabe, ela pode representar muitas coisas hoje para elas. Mas Moabe, aparentemente, ela tinha a provisão do pão. Mas Moabe, ela não tinha a bênção de Deus. Não se engane em querer ficar em Moabe, porque aparentemente é uma terra farta. Mas se não tem a bênção de Deus, nós temos que sair. Nós temos que sair fora. Porque Moabe não tinha a bênção de Deus. Pelo contrário, era totalmente inimiga do povo de Deus. Em Moabe você pode enfrentar coisas piores, que foi o que essa família enfrentou. Enfrentou morte, né? Enfrentou grandes crises em Moabe. Saiu da terra do pão de Belém, pensando que ia encontrar outras melhorias de vida em Moabe. Mas não, essa família, ela encontrou grande tristeza em seu coração. Eles iriam sim, se tivesse ficado em Israel, eles iriam vencer juntamente com aquele povo. Eles iriam esperar no Senhor, porque a bênção estava em Belém. Né? A bênção estava em Belém, que era a casa do pão. Eles poderiam ser abençoados juntamente com o povo, porque o Senhor depois abençoou Belém, tanto que eles tinham um parente, né, chamado Boaz, que foi grandemente, a terra depois foi grandemente abençoada, e esse homem ficou rico. Elimeleque, ele se mostrou fraco no dia da angústia. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 24, verso 10, né, que se no dia da angústia, se mostrares fraco, a tua fé é pequena. Elimeleque, ele se mostrou fraco no dia da adversidade. A fé dele foi muito pequena no dia da adversidade. Na lida da vida, nós vamos sim encontrar desafios e nós temos que ser fortes.
nós temos que ser bastante fortes para enfrentá-los, esses desafios de cabeça erguida. Porque se você estiver em Belém, se você estiver na casa do pão, você vai ser grandemente recompensado. Não se iluda, não se iluda com Moabe, porque a Moabe aparentemente não tem a escassez, mas a bênção de Deus não está em Moabe. Não temos que temer. A Bíblia diz que ainda que lá no Salmo 23, verso 4, no verso 4, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Então, mudar de lugar não é necessariamente a forma como Deus trata uma crise. Então, Elimeleque, sua esposa, seus filhos, eles não entenderam isso. Você vai ver aqui em Romanos 8, 37, eu vou ler aqui para você. Romanos 8, 37. Não, Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Elimeleque não entendeu isso. Embora aquela terra de Belém, que é a casa do pão, estivesse passando momentos, períodos ou tempos de crise, mas como era a casa do pão, com certeza o Senhor Deus, ele ia dar provisão para aquela terra, como ele deu. Moabe, amada, é inimiga de Deus. Moabe, ela é inimiga do povo de Deus. Então, querido, não se iluda. Não se iluda, porque muitas vezes pessoas que servem a Deus ficam impressionadas como o ímpio cresce, ficam impressionadas com a riqueza do ímpio. E não é para vermos dessa forma. Elimeleque e sua família ficaram impressionados com a riqueza de Moabe, mas ele estava caminhando para o caminho da morte. Elimeleque estava caminhando para uma terra onde o povo era inimigo de Deus. Elimeleque estava caminhando para o caminho da destruição. E Noemi, ela teve que sofrer a perda dos seus 3 homens, seu esposo e seus 2 filhos. E teve que voltar, reconheceu que verdadeiramente Deus não estava em Moabe e retornou para Belém, porque ali ela viu falar que o Senhor visitava a Belém. Ela ouviu falar que o Senhor visitou Belém. A casa do pão foi visitada novamente. E essa mulher, ela resolveu retomar, mesmo com amargura, resolveu retomar a sua vida. Resolva neste dia retomar algumas coisas da sua vida. Saia de Moabe o mais rápido. Saia deste mundo de tristeza. Casa do pão, Belém, casa do pão. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Ele fala que é o pão da vida. Saia de Moabe, do mundo da tristeza, e venha para Cristo. Saia de Moabe, do mundo da ilusão, e volte imediatamente para o Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele pode lhe dar a provisão eterna. Com Jesus no seu coração, você terá vida com abundância. Ainda que você passe momentos de escassez, o Senhor vai estar te recompensando abundantemente em toda a tua vida. Então não permaneça, não fique em Moabe, saia imediatamente e venha para Belém. Que o Senhor ele possa te abençoar grandemente com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento orar por tua vida. Feche teus olhos aonde você estiver e concorde comigo através desta oração que eu vou orar abençoando a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a tua graça sobre esta vida que está me ouvindo.
Deus, em nome de Jesus, se essa vida se encontra, Pai, em territórios que representam, Senhor, a cidade de Moabe, eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, neste momento estar ministrando, despertando para o caminho da salvação que é Cristo Jesus, ó Pai. Eu te peço a tua graça derramada sobre esta pessoa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa possa sair de Moabe, ó Pai. Que essa pessoa possa sair imediatamente, Senhor, de Moabe e correr para o pão da vida, que é Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.